E aí, tranquilo? Aqui quem fala é o Elias e esse é o Criados para Criar. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de muitos. Hoje será um vídeo um pouco mais didático, um vídeo sobre inteligência artificial, de onde ela veio, para onde ela vai, seus fundamentos. Eu criei um mapa mental que eu vou deixar disponível para vocês, caso vocês queiram, é só comentar aqui embaixo "eu quero". Começando o vídeo, vamos entender o que você vai aprender hoje. Primeiramente, IA e as suas funções. Para nós entendermos um pouco a IA e as suas funções, primeiramente vamos definir, botar aqui as definições de IA, que, resumindo, são duas definições de IA, mas você já vai entender isso. Definição de IA. Uma IA, inteligência artificial, é um ramo da ciência da computação que cria sistemas ou programas capazes de simular a inteligência humana, ou seja, realizar tarefas que normalmente exigiriam raciocínio, aprendizado ou tomada de decisão de uma pessoa. A IA serve para facilitar a nossa vida, né? Em vez de você pensar o que você tem que fazer, você só vai lá e digita, me dá um resumo aí do livro do Dom Casmurro. Tipos de IA. Existem basicamente dois tipos de IA, porém temos que levar em consideração dois critérios. A quantidade de tipos de inteligência artificial depende do critério de classificação, que são dois, como já dito. Critério 1. Pelos níveis de capacidade. Temos o primeiro nível, que é IA fraca ou estreita, focada em uma tarefa específica. Exemplo, Google Tradutor, chatbots, recomendações da Netflix. Às vezes a gente fica pensando na inteligência artificial só no ChatGPT, só em gerar imagem, gerar vídeo, gerar áudio, gerar música, mas ninguém para pensar que Google Tradutor é uma inteligência artificial que está com a gente há muito tempo. Me lembro desde criança usando o Google Tradutor. A Netflix, por exemplo, a pesquisa do Google também é inteligência artificial. Não como o chat, obviamente, mas é inteligência artificial. Vamos lá. IA geral. Consegue aprender, raciocinar e resolver problemas em várias áreas, como um humano. É basicamente aquela IA, o machine learning, que muitos speedrunners usam para fazer estratégias de speedrun. Ainda não existe totalmente. Totalmente não, né? Porque a IA ainda não pensa, né? A IA super inteligente, né? Tem um que não existe ainda também. Ultrapassaria a inteligência humana em tudo, criatividade, raciocínio, ciência, etc. Por enquanto, é apenas hipótese. Essa IA super inteligente não existe porque meio que a gente vai entrar num debate meio filosófico aqui agora. Que da onde vem a consciência? Para uma IA ser realmente inteligente, ela teria que ter uma consciência. Aprenda uma coisa, inteligência artificial realmente não é inteligente. Ela é um amontoado de códigos que faz com que pareça que é um ser humano de verdade. Então, não existe consciência naquilo. Então, se você estiver pensando, nossa, a evolução das máquinas, o Terminator, cara, não vai existir isso. Pelo menos não tô sendo. Pelo menos tu que tá vendo esse vídeo não vai estar vivo até lá, se isso vier a acontecer. Vamos lá. Critério 2. Critério 2. Pelos níveis de funcionamento. Pelos níveis de funcionamento vamos ter quatro. Esqueci de botar aqui. Primeiro só responde a estímulos sem memória. Exemplo, Deep Blue, computador de xadrez da IBM. Só respondem a estímulos básicos. Se você jogar xadrez no seu computador e você botar no Very Hard, você vai perceber que a IA vai usar as melhores táticas possíveis para ganhar de você. Dificilmente você vai ganhar. Né? Vamos lá, próximo. Memória limitada. Aprendem com dados passados para tomar decisões. Exemplo, carros autônomos. Temos aí o exemplo da Tesla, que o carro simplesmente tem câmeras ao redor de todo, né, ao redor dele. Aí identifica objetos, pessoas e identifica também a velocidade da estrada. Então ele consegue andar na velocidade certa, frear na hora correta e perceber se tem algo na frente dele. Tudo bem que tem outros carros aí que são melhores que o Tesla. Isso aí a gente pode ver em outro vídeo. 3.
IA capaz de entender emoções, intenções e comportamentos humanos em desenvolvimento. Com toda a tecnologia que constantemente é lançada todos os dias, a gente tem um pouco de sensação que tudo já foi inventado, tudo já foi criado. Mas não, cara, tem muita coisa que não foi criada e a gente está literalmente no início de uma revolução que é a inteligência artificial. É como se a internet tivesse sido lançada de novo, o início da internet. Cara, isso é muito louco, velho. Autoconsciência, teoria. Teoria consciência de si mesmo. Ainda não existe. Obviamente, como a gente acabou de ver aqui na IA super inteligente, né? Autoconsciência não existe. Da onde vem a consciência? Mais uma vez, debate filosófico. Não sabemos exatamente da onde vem a autoconsciência. O que é isso? Tá. Vamos lá, continuando. E também temos uma coisa chamada IA generativa, que seria, no caso, a IA de autoconsciência, a IA geral. IA generativa. A IA generativa é um tipo de inteligência artificial projetada para criar coisas novas, em vez de apenas analisar ou classificar informações. Eu botei aqui um gerar, por causa que é o seguinte, a inteligência artificial, de fato, ela não cria nada, ela só gera. E qual a diferença de criar e gerar? Se você cria algo, é por causa que você pegou alguma coisa, por exemplo, peguei esse lápis. Eu vou criar algo com esse lápis, um poema, uma redação, um cálculo matemático. Eu criei algo utilizando este lápis. Eu não gerei algo, entendeu? Eu tirei algo da minha cabeça que só está aqui e fiz alguma coisa. Somente humanos podem fazer isso e alguns animais. Mas você pode dizer, não, mas a gente pode copiar, sim, a gente pode fazer isso, mas a característica de criar é somente humana. A inteligência artificial ainda não é capaz de criar coisas ainda. Em vez de só reconhecer padrões como a IA tradicional, ela consegue gerar textos, imagens, músicas, vídeos e códigos e até vozes a partir dos dados que aprendeu. Pois é, ela consegue gerar. E uma coisa muito mais importante que eu esqueci de falar. Quando você gera algo na inteligência artificial, aquele algo é meio que público. Então você não é dono daquilo. Então se você realmente quer fazer algo que seja original, você tem que tirar daqui, tá? Como esse mapa mental que eu criei. Como funciona? Eita, caraca, peraí, esse aqui é grande. Ela usa memórias teóricas em enormes quantidades de dados, textos, imagens e sons. Basicamente, ela pega todo o banco de dados que está na internet e começa a aprender, vai aprendendo. Depois combina e organiza essas informações para produzir conteúdos originais, que parecem ter sido criados por humanos. Exemplos. ChatGPT, inclusive, né? Eu fiz aqui usando o ChatGPT. Gero respostas em texto. Midjourney, ou seja, criam imagens. Sora, geram vídeos. Suno IA, gera músicas. Aí, ó, gera. Aqui, ó. Aqui depois botou gera. Porque não são criadas, elas geram. Pois se chama IA generativa. Se você for perguntar assim, Elias, tá bom, mas em qual fase aqui essa IA generativa ela tá? Cara, ela tá aqui no 2. Ela tá aqui no 2 e dessa outra classificação aqui, no critério pelos níveis de capacidade, ela tá no 2. A IA atualmente ela tá no nível 2. Por causa que ela consegue fazer, por causa que nós não temos uma IA que faz tudo. Uma característica muito importante do nível 2 é que a IA ela tem que ser muito boa em fazer uma coisa e o resto ela faz mais ou menos. E aqui no critério 2, pelos níveis de funcionamento, ela está do 2 para o 3. Porque, primeiro, ela tá no 2 porque ela faz coisas, mas ela não tem mente ainda. Vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Linha do tempo da IA. Agora eu vou te explicar um pouco como é que funciona a IA, de onde ela veio, né? E para você entender há quanto tempo existe inteligência artificial. Vamos lá. 1950. Realmente eu acho que você não sabia que a IA era tão antiga assim. Ideia de testar se uma máquina pode pensar como humano. Ou seja, o teste de Turing foi um teste feito por Alan Turing,
que é este homem aqui, ó. Esse cara é muito... você provavelmente não sabe, mas ele foi muito importante para essa história. Ele foi um dos responsáveis por derrotar o Bigodudo, lá em 1950. Ele pensou, né, que uma máquina poderia pensar. Então ele criou a Enigma, que é esse computador aqui enorme, esse armário gigante, que decifrava os códigos bigodudos de 1950, os códigos alemães. Eu não vou falar aqui o termo correto, né, porque os códigos narcisistas. Pronto, melhor. Agora, caso você queira saber mais sobre a história do Alan Turing, é só você assistir esse filme aqui. Esse filme aqui é maravilhoso. Esse filme é baseado na biografia de Alan Turing, o jogo da imitação. O filme é maravilhoso. Perfeito. Se você estuda programação que nem eu, esse filme aqui é obrigatório. Se você tem um computador, se você tem um celular, se você tem uma televisão, se você tem uma geladeira com tela, agradeça a Alan Turing, porque esse cara deu o pontapé inicial para criar o computador. Vamos lá. 1956, Conferência de Dartmouth. Nascimento oficial do termo inteligência artificial. O cara teve que criar uma máquina que pensava, porque assim, de fato ela não pensava, né? Tinha que ter algum auxílio humano ali, mas ela fazia a maior parte do trabalho. Ela decifrava códigos narcisistas. 1957, Perspectrum, primeira rede neural artificial simples. Caraca. Pra tu ver aí, ó, como a inteligência artificial é antiga. Anos 1956 a 1970, primeiros sistemas. Elisa, primeiro chatbot, simulava um psicólogo. É um chatbot bem feiozinho. Se tu for pesquisar, já usou o sistema Ingrade? Não usou não, né? Tá bom. Se você pesquisar CMD no teu computador, vai abrir uma telinha preta. Basicamente a Elisa era nessa telinha preta. Shakey, robô que se movia e tomava decisões básicas. Olha aí, ó, o teu robozinho que aspira e passa o pano no chão, existe desde 1969. Partindo para 1980, vamos ter os sistemas especialistas, que são o XCOM, ajudava a configurar os computadores da DEC, que era uma empresa de tecnologia, e as focadas em regras e lógica aplicadas em empresas. Basicamente, isso aqui é o início, né, dos programas que jogam xadrez, dos programas que resolvem problemas básicos. Porque se você definir uma regra no programa, ele vai seguir essa regra à risca. Às vezes não, mas esse papo é outro vídeo. Agora vamos 1990, avanços práticos. Deep Blue, computador da IBM que derrotou Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez. A IBM, uma empresa muito importante também para a história dos computadores, ela criou um computador que ganhou do campeão mundial de xadrez. Pra tu ver como... Cara, a gente nem chegou em 2000 ainda. E já tem computador que faz as coisas assim inimagináveis. Você jamais imaginaria que nessa época, 1997, 2 anos antes de eu nascer, já tinha PC que ganhava de partida de xadrez. Sistemas de raciocínio de voz começaram a aparecer em celulares e softwares. Aí, ó, a tua Siri, a tua Alexa aqui, ó, tá nascendo aqui, ó, 1977. Não, 1997. Agora, finalmente chegamos aos anos 2000, né? Aprendizado de máquina, machine learning, o famoso machine learning. Rumba, acho que é Rumba. Aspirador inteligente, aqui ó, aspirador inteligente aqui ó, passa pano e aspira o pano da casa, passa o pano da casa e aspira a casa. Foi criado em 2002, o aspirador inteligente. 2006, surgimento do termo Big Data, abriu espaço para o aprendizado profundo de Deep Learning. Se você quiser um vídeo explicando cada termo desse, eu vou fazer um vídeo explicando cada termo desse, tá? Por enquanto vamos ficar só no básico. Até porque o meu objetivo com esse vídeo não é fazer tu decorar tudo isso, é fazer você entender de onde a IA veio e para onde ela está indo. Vamos lá. 2010. Foi criada a Siri, assistente da Apple, como você pode ver, ó, nasceu aqui,
e se desenvolveu aqui. Google Translate começa a usar redes neurais com traduções mais naturais. Isso aqui é muito importante porque a maioria das pessoas não sabe como pesquisar coisas na internet. Eles não sabem pesquisar coisas com programas. Os programas não são pessoas. Hoje você conversa com o ChatGPT como se fosse uma pessoa falando com outra pessoa e o ChatGPT responde como se fosse uma pessoa. E não é. E são só muitas linhas de código e machine learning para fazer você pensar que é que é alguém falando com você. E para leigos conseguirem pesquisar. A maioria das pessoas não sabe pesquisar no Google. Se você quer pesquisar alguma coisa mais específica no Google, você põe uma hashtag e fala hashtag carro. Só vai aparecer pesquisa só sobre carro. Se você quiser ser cada vez mais específico, eu faço um outro vídeo te explicando exatamente como pesquisar as coisas. AlphaGo, da Google DeepMind, que venceu o campeão mundial de Go, que é esse jogo aqui. Já tirou o Kasparov, agora esse cara aqui, tirou o cara, coitado. Né? Carros autônomos, olha o Tesla aqui aparecendo, começaram a circular em testes. 2020, chegando finalmente a 2020, né? Era da IA generativa, que expliquei anteriormente. GPT-3, modelo de linguagem avançado, base para ChatGPT. DALL-E, cria imagens a partir de textos. Isso aqui, o VO3 também faz isso, né? Muito bem. No caso, o VO3 faz mais vídeos do que imagens. Stable Diffusion e Mind Journey popularizam a criação de imagens. ChatGPT, em 2022, IA convencional com milhões de usuários. Sora, IA da OpenAI, capaz de gerar vídeos realistas. Suno IA, gera músicas completas com voz e instrumentos. Cara, a partir de 2000, eu me lembro que eu fazia faculdade de matemática, licenciatura em matemática. E nessa época eu ouvia dizer de um programa que fazia os cálculos para você. Ele fazia meu errado. Até hoje faz. Ele fazia meu errado. Aí o que você fazia? Você mandava ele fazer o cálculo, ele fazia da forma errada, você via até onde ele acertou, daí você continuava. Então, tipo, desde aquela época ele já ajudava bastante as pessoas. Tudo bem que lógica e matemática, né? Os programas dominam. Agora vamos para cá. Inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral, ela está naquele ponto de inteligência que tem autoconsciência, né? De onde vem a consciência. Aí você me pergunta, Elias, quando é que finalmente vai vir essa inteligência artificial geral para eu parar de trabalhar, para eu parar de pensar, para eu só pagar uma mensalidade para um bilionário e botar ele para fazer, botar uma máquina para fazer tudo que eu quero? Cara, eu tenho uma resposta muito boa para te dar. Essa inteligência artificial vai aparecer? Não sei. Por quê? Porque de onde vem a consciência? Para onde é que ela vai? De onde se origina isso? Eu sei que eu sou consciente porque é que eu tô aqui. Você sabe que você também é consciente porque você tá vendo esse vídeo. Nós somos seres humanos. Uma máquina não é um ser humano. Não tem como eu te explicar como é que isso vai, quando é que isso vai se iniciar. Como é que isso funciona. A não ser que a gente comece a usar cérebros como computador, né? Aí já é outra história. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Isso tudo aqui é a realidade atual. Se você quer aprender mais sobre isso, cara, vem comigo, se inscreve no canal, digita aqui embaixo, eu quero, que eu vou te explicar cada ponto. Tudo que ficou mal explicado aqui, eu vou fazer videoaulas mais específicas sobre. Valeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve no canal e digita aqui, eu quero, para receber esse mapa mental gratuitamente.